שלום לכולם, מזורליצ'ים, וכל גרים גלויים לב, תנצף בנעמי קריספי לוי אשר מדבר איתכם. ואני ראיתי רוצה לדבר המצוות של תורה. Shalom para todos os israelitas e para os gentios de coração sincero que amam a Torá. Aqui é o Zaken, o ancião Asaf Benami Crispim Levi. E eu gostaria hoje de falar especialmente sobre o Hag Sukkot, ou seja, a festa das tendas, festa das cabanas, que começa amanhã. Pela manhã nós já estaremos fazendo as cabanas, indo aqui nas árvores mais próximas, e já vamos construir a cabana para no pôr do sol, às 6 horas, nós já estarmos reunidos para a primeira noite da festa das cabanas, que vai do pôr do sol do dia 9 ao pôr do sol do dia 10. Bom, em 7 dias nós estaremos entrando nas cabanas, conforme ordena o Eterno. Eu quero convidar você para que acompanhe comigo o texto da Torá, das ordenanças do Eterno, que fala sobre o Hag Sukkot, a festa das cabanas. Está em Vaikra, Levítico, capítulo 23, versículo de número 39 até o 43. Diz assim: Vaikra, capítulo 23, versículo 39 ao 43. Também no 15º dia do 7º mês, quando vós ajuntardes na terra os frutos, vós celebrareis uma Hag a Yahua por 7 dias. No primeiro dia será um Shabaton, ou seja, um descanso, que vai ser segunda-feira. E ao 8º dia será um Shabaton, que vai ser o dia 17. E vós tomareis no primeiro dia os galhos de Tovim e Eitzim, árvores frondosas, ramos das palmeiras, das Eitzim das árvores, e os galhos das Eitzim encorpadas, ou seja, árvores espessas, salgueiros do riacho, e vós tereis Simchá diante de Yahua, vosso Elohim, 7 dias. E vós celebrareis esta como uma Hag, uma festa, uma celebração, a Yahua 7 dias ao ano. Será um Huk Leolam Vaed, por concerto perpétuo, nunca termina, por vossas gerações, e vós a celebrareis no 7º mês. Vós habitareis em Sukkot, em cabanas, tendas, 7 dias. Todos que são israelitas habitarão em Sukkot. 43 e último, para que vossas gerações possam saber que eu fiz os filhos nativos de Israel habitar em Sukkot, quando eu os tirei da terra do Mitzrayim. Eu sou Yahua, vosso Elohim. Bom, nós vemos que é uma ordenança que saiu da boca do Altíssimo. E nós estamos procurando guardar aquilo que saiu da boca do Eterno, conforme está escrito em Shemot 19, 5 e 6. Se diligentemente ouvirdes a voz do Eterno e guardardes os meus estatutos e os meus juízos, vós sereis para mim um reino sacerdotal e povo puro, porque toda a terra é minha. A voz do Eterno, através de Moshe. Bom, amanhã já estamos entrando no 14º dia para o 15º dia. Pela manhã cedo, conforme está escrito na Torá, uma cabana deve ser preparada
antes da festa. Então, já levantamos pela manhã, vamos ao mato, às árvores, ali tiramos vários galhos e construímos a cabana conforme o Eterno ordenou. Ela não pode ser de lona, ela não pode ser de pano. Não, você pode até fazer a estrutura de lona, de pano, mas você tem que jogar os matos e cobrir ela com os matos, igual o Eterno disse. Vós tomareis no primeiro dia os galhos de tovim e tsim, ramos das palmeiras, das eitzim, das árvores, os galhos das eitzim encorpadas, das árvores espessas, salgueiros do riacho, e vós se alegrarei diante de Yahweh vosso Elohim 7 dias. Nesses 7 dias, nós entramos ali, fazemos as nossas tefilotes, dormimos ali algumas horas, para se cumprir o que o Eterno ordenou por conserto perpétuo, nunca acaba. Se você fizer isso, o Eterno se agrada de ti. Ele disse, quando vós guardar os meus estatutos, meus juízos, vós estando no meio das nações, eu voltarei a ter alegria em vós, como eu tive nos vossos pais. Como ele teve em Abraão, Isaac, Jacó, Yosef, David, em Sara, Abigail, Hana, que foram homens e mulheres que guardaram os estatutos e o juízo da Torá. Não guardaram religiões, não guardaram filosofias, guardaram as palavras da Torá, do concerto eterno que saíram da boca do Altíssimo El Shaddai. Bom, nós lemos em Vaikra 23, ali é a agenda do Eterno, né? que começa com Yom HaShabbat, né? O 7º dia, que é o sinal do concerto eterno para sempre. O dia do evento da nossa redenção. Depois vem o Pessa, comei o Pessa, né? Que significa, né? A comida do concerto eterno, né? Que é no dia 14 de Abib. Depois vem o Hag Matzot, a festa dos pães asmos, que começa no dia 15 de Abib por 7 dias. Depois vem o Shavuot, festa da semana, Pentecostes, que foi dado o concerto eterno, a Torá, para Israel, o corpo do concerto. Depois vem Yom Teruah, que aí já é as festas do 7º mês. O Rosh Chodesh, o ano novo, o Rosh Chodesh, ou seja, o 7º mês. A chamada do shofar anuncia o mês da nossa redenção. E depois vem o Yom Kippurim, o dia das expiações que nós já passamos, foi quarta-feira. Nesse dia vós estão limpos diante de mim, e devemos achar diante dele sem mancha e sem mácula, conforme está escrito lá em Beit Kefa, ou 2 Pedro, capítulo 3, 14. Hoje é o dia da redenção, do evento da redenção, da primeira ressurreição, que vai acontecer num dia do Shabat. Que os 6.000 anos cósmicos se completa, simboliza os 6 dias da semana, os 120 jubileus, é o ciclo dos jubileus. Bom, e depois vem agora o Hag Sukkot, que começa amanhã, no pôr do sol, a primeira noite, e depois vai o primeiro dia na segunda-feira, já que o dia do Eterno é de um pôr do sol a outro pôr do sol. Bom, então o Hag Sukkot, essa 7ª festa, ela segue como se fosse a maneira do 7º dia, o sinal, ou seja, as regras do reino eterno. O Messias começa a reinar, subjugar o mundo inteiro de Jerusalém com vara de ferro. Isso representa esse primeiro dia do Sukkot. Está lá em Daniel 7, 27. Daniel 1. Esse Sukkot
tabernáculo, ele durará por 1000 anos, que é a realidade do 7º dia cósmico. Depois vem, né, essa segunda ressurreição, né, esse 7 dias que nós vamos ficar na cabana, conforme diz a Torá. Vós habitareis em Sucote 7 dias. Todos que são israelitas habitarão em Sucote. Representa o 7º milênio que nós vamos passar com o Mashiach e Yahushua ben Yosef. Bom, depois, isso tá, você pode conferir lá em Guiliana, Apocalipse 20, do capítulo 11 ao 15, Daniel 7, do 9 ao 10, Matitiarro, do 13, capítulo 13, 49 e 50, e Matitiarro, capítulo 25, versículo 31 ao 46. Bom, depois vem o Shemini Atzeret, que é o último dia das cabanas, que vem o dia do julgamento. Tá? Completa os 7.000 anos dessa era, os 140 jubileus, o ciclo do jubileu. Depois vem 8, né, do 8 milênio, que significa eternidade. O tempo sem dimensão do reino eterno torna uma realidade permanente na terra. Apocalipse 21, 22, Salmo, Terrilim 145, 13, Ishaial, capítulo 9, versículo 6 e 7, Lucas, capítulo 1, 31 e 33, e Guiliana, capítulo 11, versículo 15. Bom, então é muito importante, eu fiz até algumas anotações aqui, que eu julguei importante, né? O Hag Sukkot, a festa dos tabernáculos, também chamada nas Escrituras como festa da estação de nossa alegria, o tempo de grande alegria, foi quando Yahushua nasceu. Yahushua nasceu, está lá em Gálatas 4:4, havendo findado a plenitude dos tempos, o Yah Espírito enviou o seu Filho, nascido de mulher, para que se cumprisse. Aleluia. E, evidentemente, que o Hag Sukkot, que começa no 15º dia, que é amanhã no pôr do sol, do 7º mês, chama nós para uma grande celebração, 7 dias. O Yom Kippur, o mais solene apontamento do concertador, da agenda anual do concertador, em Vaikra 23, é a agenda do eterno, a agenda do concerto eterno. Se você sair fora numa dessas festas, sua data, você sai fora em tudo. Por isso que o Quissê, ela é importante. Nós começamos o mês de Abib pelo Quissê. Conforme David fala no Terrilim de número 81, 3 e 4. Tocai o shofar na lua nova, no Quissê. Porque isso é um estatuto para Israel, uma ordenança perpétua do Yad Yaakov. Então, o Hag Sukkot é uma grande celebração por várias declaradas razões. Essa festa contém a plena realidade do 7º dia do Criador, o sinal, por 1000 anos. Em Vaikra 23, a festa do Sukkot aparece como 7ª, com Yom HaShabbat, Shabbat Shalom, sendo a primeira dos 8. Todo o cumprimento da festa do Sukkot é a ocasião para a grande celebração de todos os tempos. Aleluia. Lembra do evento da redenção que acontecia depois do Yom Kippur. A primeira ressurreição já tomou parte 5 dias antes. Então foi 5 dias depois do Yom Kippur que vai dar amanhã no pôr do sol até na segunda-feira. E o Criador e seu reino, o reino dos céus, tem agora assumido regra total e autoridade sobre todo o planeta Terra. É o que representa o Hag Sukkot. Os redimidos do Eterno estão sendo juntados dos 4 cantos da terra para o Monte
da reunião, Monte da Assembleia. Aleluia. Então, nós vemos o quão é importante nós cumprirmos os mandamentos do Eterno, porque tem uma ligação. Cada dia das festas, começando com o mês de Abib, o Haggadah Pesach, o Hag Matzot, o Hag Shavuot, o Yom Teruah, o Yom Kippurim e agora o Hag Sukkot. Nós estamos findando o ciclo do concerto eterno. Então, amanhã nós iniciamos a última das festas, chamada de colheita do último grande dia, que era a colheita dos frutos, do pistache, da romã, da maçã, das tâmaras. Por isso que Yahushua aparece com a foice na mão, lá em Guiliana, e diz, é chegado o grande dia, aleluia, o dia da colheita, do juízo final. Então, muito importante ressaltar a importância do Hag Sukkot. Nós vemos que as religiões não podem entender isso, as filosofias não podem entender isso, o mundo não pode entender isso. No dia de Yahushua, nós vemos que as religiões organizadas por Herodes ali não conseguiram entender. Está lá em Matitiahu 3:8. A vinda do Mashiach Yahushua no primeiro dia do Sukkot, da festa das cabanas. O caminho do concerto eterno só foi entendido pelos remanescentes que que estavam ali guardando as festas apontadas, a sua tarefa nas festas apontadas. Então, guardar as Hamoedim, as festas apontadas, é uma tarefa para mim, para você que ama a Torá. E nota bem que lá em Lucas, capítulo 1, aqueles religiosos das religiões organizadas foram até os anciãos e perguntaram, quando que haverá de nascer o menino? Eles falaram, assim haverá, porque assim está escrito, haverá de acontecer, porque assim está escrito. Por isso que aquela luz brilhou no Oriente, no primeiro dia do Sukkot. Não foi numa manjedoura, como as religiões desviaram, como as religiões fizeram, mas foi numa suca, porque ali vinha israelitas do mundo inteiro para participar do primeiro dia da festa do Sukkot, no tempo de Yahushua. Nós vemos que hoje acontece a mesma. O caminho do concerto eterno não será entendido, certamente, pelas religiões organizadas, tradições religiosas, nesses últimos dias. Porque Yahushua falou, quando o Filho do Homem ele vier, ele encontrará fé, ou seja, fé do concerto na terra, em Lucas capítulo 18, versículo 8. Então, é um tempo de preparação para a vinda do Mashiach, que é requerido de cada um de nós para a vida do Mashiach. Ele aparecerá em cena na sua segunda vinda. Malaquias 4:6 diz, lembrai-vos da Torá de Moshe, e esse mandamento do Sukkot e das Hamoedim está na Torá. Meus servos, estatutos e juízos que eu ordenei a vocês na Torá, para todo o Israel. Aleluia. Então, este é o aviso final do concertador Yahuwah, o aviso final da Torá. Aleluia. E Irmiyahu também, ele fala, aleluia, lá em Irmiyahu, a respeito da Torá, que maldito aquele que não guardar os estatutos e os juízos do Eterno. Maldito os que não escutar as palavras da Torá. Irmiyahu, capítulo 11, versículo 3. Vamos ler para nós finalizarmos.
Irmiarro, capítulo 11. Versículo 3. E tu lhes dirás, assim diz Yahweh, Elohim de Israel, maldito o homem que não obedecer às palavras deste concerto, desse barit, que eu ordenei aos vossos pais, no dia em que eu vos fiz sair da terra do Mitzraim, da fornalha de ferro, dizendo, obedecei a minha voz e a cumpri, segundo tudo que eu vos ordenei. Assim vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Elohim. Aleluia! Então, ouve, ó terra, ouve a Torá do Eterno, os estatutos e os juízos da Torá. Então, está na Torá a festa, o dia do Ano Novo Judaico, o mês de Abib, que já passou, né? Que foi no dia 1 a 2 de abril. Está também o Haggadah Pessa, está o Hag Matzot, está o Yom Teruah, o Yom HaKippurim e, por fim, o Hag Sukkot, a festa das tendas, dos tabernáculos e das cabanas. Que o Eterno abençoe o seu povo Israel, as 12 tribos de Israel e os gentios sinceros, que vão entrar para fazer parte desse concerto eterno. Zot Rabrach Shel Zaken Asaf Benami Lekulam Israelitim e Vezerim Shel Geluim Lev. Yahweh Baruch Atav Ramishpahagam. Shalom, Shalom Lekulam.